pessoal, tudo bom? Eu me chamo Iago. Galera, eu tô muito feliz em trazer esse primeiro vídeo aqui para vocês desta série que vai ser complementar ao e-book Padrões de Candles e Entradas. Galera, tô muito feliz porque outro dia, quinta-feira passada na verdade, eu fiz uma entrada no Mini Índice, tá? Onde eu consegui um resultado muito bacana e postei no story da nossa página lá no Instagram. E aí eu fiz uma enquetezinha perguntando qual era o padrão de candle, né? Qual era o padrão que eu estava operando naquele momento, né? Mesmo operando de uma forma diferente do que está na literatura, eu perguntei para ver se as pessoas tinham, para ver se vocês aí que estão acompanhando a página, as publicações, os stories, se sabiam o que eu estava fazendo. Eu fiquei muito feliz porque muita gente acertou o padrão que eu estava operando. Era um Harami, tá? Era um Harami de baixa. E só que assim, eu também me assustei com a quantidade de pessoas que erraram qual padrão eu estava operando naquele momento. Então, eu já tinha anunciado aqui essa série de vídeos, já tinha anunciado aqui o e-book, inclusive já estava disponível para download. E aí, só acendeu mais a vontade de eu trazer esse conteúdo aqui para vocês. Tá? Lembrando que esse conteúdo ele é exclusivo para quem tem o e-book, tá? Para quem adquiriu não, para quem pegou o e-book, né, porque ele é gratuito, e esse conteúdo é exclusivo para você, tá? Mas eu não quero me alongar muito, eu quero ir direto ao assunto. Quero que esse vídeo seja, vai demorar um pouquinho, talvez seja um pouquinho grande, pelo fato de eu querer dar um conteúdo bem raiz mesmo para vocês, conteúdo bem completo, tá? Mas a gente já vai direto para página 6, que é a página que se encontra o Harami, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? O que a gente vai dividir com vocês hoje. A gente vai verificar hoje, que eu vou mostrar para vocês tanto a parte da literatura, né, como a gente entende na literatura que se opera, e também vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo. É um pouco diferente, né, conceitualmente do que se fala na literatura, mas tem funcionado para mim, a forma que eu me sinto mais à vontade. Eu vim para essa página aqui mais para exemplificar para vocês a imagem de como é um Harami de baixa e como é um Harami de alta, beleza? Como vocês podem ver aqui, não tem algumas informações aqui. Eu vou agregar algumas informações a mais do que está no e-book de vocês. Por isso a importância de vocês verem esse vídeo até o final, porque até o final vou trazer conteúdos que não vão estar apenas no seu e-book, né? Vão estar apenas aqui nos vídeos, beleza? Mas vamos lá. Conceitualmente falando, o Harami ele é um padrão do tipo castiçal, né? Ele tem esse nome porque Harami vem do japonês, quer dizer grávida. Então o Harami ele leva esse nome justamente pelo formato dele. Como você pode ver, o primeiro candle sendo representado aqui demonstra, né, o corpo de uma mulher, e o segundo candle formando aqui a barriga, né, e ilustrando aí uma mulher grávida. Por isso o nome Harami foi dado a esse padrão. No caso, algumas pessoas também chamam já pelo nome traduzido, né, mulher grávida de baixa ou mulher grávida de alta, mas eu costumo chamar mesmo o nome de Harami, beleza? Um ponto importante é que o Harami não considera sombras, tá certo? Não considera sombras. O mais importante mesmo é que o segundo candle, o candle menor, ele esteja dentro, contido no primeiro candle, entendeu? Então ele vai ter que estar contido no primeiro candle. O que é isso? O que é estar contido? A abertura e o fechamento do segundo candle tem que estar dentro do range, né? Dentro do primeiro candle, tá certo? Então às vezes pode ser que esse pavio aqui, ó, que a gente chama de sombra também, pode ser que ela esteja alta aqui, né? Não esteja dentro do primeiro candle, mas nem por isso deixa de ser um Harami, tá certo? A ideia mesmo por trás do Harami, o contexto por trás dele tem que ser entendido. É por isso que eu falo para vocês, é muito importante que vocês não procurem não fiquem caçando topo e fundo, que é o que muita gente faz, né? Aprendam o que a filosofia, né, por trás, o psicológico por trás do padrão,
e aí você vai conseguir aplicar ele, né, de modo na sua excelência, já que você entende o contexto por trás dele, tá? Sobre o que há na literatura falando sobre esse padrão, certo? Mas eu não quero, esse vídeo aqui é para exemplificar a entrada, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática, como se utiliza como a gente identifica um padrão desse, tá? O padrão Harami no gráfico. Vou mostrar para vocês agora. Então, nós estamos agora aqui no gráfico do mini dólar, tá certo? Nós estamos aqui no gráfico do mini dólar, no dólar futuro, tá? E a gente vai agora procurar aqui neste gráfico um Harami. Eu vou exemplificar para vocês um Harami de alta, tá? Mas a mesma ideia, a mesma lógica do Harami de alta vai se aplicar no Harami de baixa, tá? Só que na ordem inversa, né? Numa tendência inversa. Então eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como verificar esse padrão no seu contexto original, tá? E aí eu vou mostrar também para vocês a operação que eu fiz, que gerou o post que eu falei no começo do vídeo, tá? E como é que se evidencia um Harami de alta no caso. A gente vai para um Harami de alta, padrão de reversão altista, tá certo? Da seguinte forma, o gráfico precisa estar em uma tendência clara, no caso aqui, como é um Harami de alta, precisa estar numa tendência clara de baixa, tá certo? O gráfico tem que ter deixado topos e fundos mais baixos, né? Ele tem que ter perdido mínimas ao longo desse tempo, do tempo, para chegar até o momento da reversão, tá certo? E do aparecimento do padrão para que a gente consiga operar ele. Uma forma, e já vai um plus aqui, isso não está no conteúdo de vocês, mas eu já vou dar um plus aqui para vocês. Uma boa forma de você perceber o movimento do mercado é a utilização de um rastreador de tendência, que no caso a gente entende como médias móveis, tá certo? Eu gosto de utilizar uma média que é muito utilizada por institucionais, tá? Que é a média aritmética ou simples de 20 períodos. Então eu vou colocar aqui para vocês perceberem como é bacana a utilização da média móvel, tá? Também como uma ajuda para vocês perceberem a tendência do mercado, tá bom? Olha o que acontece aqui. Eu configurei aqui, puxei a média móvel, tá? E joguei 20 períodos, tá? O uso de 20 períodos. Eu gosto de colocar ela aqui, mas isso aqui fica na sua vontade, tá? Colocar a cor que você quiser. Eu gosto de colocar ela vermelha. E vejam como com a média fica muito claro a tendência atual do mercado, a tendência que o mercado estava naquele momento. Quando a média móvel apontar para baixo, e tiver acima do preço, né, acima do gráfico, isso significa uma tendência de baixa, tá? Quando ela está abaixo do preço, apontando para cima, identifica uma tendência de alta. Então é muito simples, muito básico isso aqui. Só que conceitualmente você tem que entender que uma tendência de baixa ela é formada por topos, né, topos e fundos mais baixos, né? Topos e fundos mais baixos é o que caracteriza uma tendência de baixa, né? Que são fundos sendo rompidos, né? São fundos sendo rompidos consequentemente, pivôs de baixa sendo formados e tendo o seu rompimento concretizado, né? Isso é uma tendência de baixa. Da mesma forma, uma tendência de alta é quando o gráfico se movimenta com topos e fundos mais altos que os anteriores, né? Topos e fundos mais altos que os anteriores. Isso é uma tendência de alta, tá? E beleza? Então fica bem claro aqui nesse gráfico que só que assim, eu falei para vocês a utilização da média móvel justamente para ajudá-los na identificação da tendência. Esse é o primeiro passo para você operar uma reversão. Você tem que saber em qual tendência o mercado está, para que você entenda para qual lado que ele tende a ir após o padrão de reversão, né? Então aqui, como você pode ver, há uma tendência forte de baixa. O mercado se movimenta na ponta na ponta vendedora com muita força, e ao chegar aqui nesse exato momento ele forma o padrão que a gente está estudando, que é o Harami. Exatamente esses dois
padrões, esses dois candles aqui formam o Harami, beleza? Eu vou até marcar aqui para vocês, para ficar bem bacana a visualização aqui como um comentário, tá? Estes dois padrões aqui, ó, esses dois candles formam o Harami de baixo, desculpa, o Harami de alta, Harami de alta, beleza? Padrão de reversão altista, tá certo? E como é que a gente opera esse padrão aqui, né? Quando de fato ele é acionado, quando é que esse padrão é acionado? Galera, é o seguinte, eu gosto sempre de esperar o fechamento do candle de rompimento da máxima do padrão que a gente está operando. No caso aqui a gente está falando do Harami. Então o que eu gosto de fazer? Você pode ver que nenhum desses candles aqui, ó, teve o fechamento deles rompendo a máxima deste aqui, ó, rompendo a máxima. Deixando bem claro também, galera, que no caso do rompimento da máxima, a gente vai considerar sim o pavio, porque como vocês bem entendem a estrutura. Vou pegar um candle aqui para mostrar para vocês. Pegar esse candle aqui, ó. O candle ele tem duas estruturas bem simples, né, de se entender. A parte preenchida aqui, ó, toda essa parte preenchida, ela é o corpo do candle, tá certo? Ela é o corpo do candle. E o que tem em cima é o pavio do candle, certo? Só que o range do candle, que é o tamanho todo dele, compreende desde a mínima, né, até a máxima do candle. É isso que compreende o range, é o tamanho dele completo, tá certo? Então, quando a gente vai considerar o fechamento, né, de um candle de rompimento de um padrão, a gente tem que considerar também o pavio, já que ele está lá na máxima ou na mínima do padrão que a gente está operando, beleza? Então, como vocês podem ver, o candle que rompe, né, a máxima, vou até botar uma linha aqui para ficar bacana para enxergar. A máxima era aqui, ó, beleza? A máxima era exatamente aqui do padrão. O padrão é esse aqui, ó. Esses dois candles aqui formam o padrão. A máxima era aqui. O candle que rompeu a máxima foi esse aqui. Então, quando você entraria? Eu gosto de entrar quando este candle aqui fechar, porque aí sim eu vou ter certeza de que ele fechou, teve o seu fechamento na máxima. Mas é sempre assim, Iago? Não, às vezes, quando este candle aqui tem muita força, né, quando ele tem muita força, eu entro sim, né, antes dele fechar, mas ele tem que ter rompido a máxima do Harami, ele tem que ter rompido a máxima do padrão que a gente está operando, tá bom? Então eu entraria aqui nessa operação exatamente no fechamento deste candle aqui, né? Neste caso aqui, vamos ver como a gente faria uma operação aqui. A gente entraria comprado exatamente aqui, né? Colocaria o stop, seria posicionado, eu coloco o stop um tick abaixo da mínima do padrão, né? No caso aqui, se você posicionar o seu mouse em cima, isso aqui em todas as plataformas é dessa forma, tá? Se você colocar o mouse em cima do padrão que tem a mínima e a máxima, né, botar em cima do candle que tem a mínima e a máxima do padrão, aqui em cima, ó, você vai ver a mínima, a máxima, abertura, fechamento. Então, como vocês podem ver lá em cima, ó, o fechamento, desculpa, a mínima deste aqui foi 5378, certo? Então você tem que colocar um tique abaixo de 5378, tá? Então vai ficar 775, tá? Um tique porque vocês sabem que o mini dólar se movimenta, né, de meio em meio, né? No caso aqui vai se movimentando de meio em meio, por isso que eu coloquei, e um tique abaixo seria meio abaixo, tá? O alvo deste padrão aqui, aí vai depender de como está o gráfico mesmo, tá? Como aqui ele não tinha deixado, né, um topo muito claro para a gente colocar, você poderia operar saindo exatamente aqui, ó, aqui neste topo aqui, ó,
tá? Nesse topo aqui. Ah, mas aí a relação risco-retorno seria muito ruim. Exatamente, a relação risco-retorno seria muito ruim. Então você poderia inicialmente entrar sem alvo, tá? Apenas com seu stop. A única regra é que você tem que ter um stop definido, tá? Você colocaria o stop e aguardaria o preço desenrolar, tá certo? E agora aguardaria o preço desenrolar. No momento que ele deixa esse topo aqui, ó, faz essa correção e rompe, você já pode levar o seu alvo, né? O seu alvo para baixo desse candle aqui, tá? No caso, você pegaria o seu stop e jogaria aqui para cima, tá? O seu stop você jogaria aqui para cima. Então, não é nem alvo. Falei alvo, mas desculpe, não é alvo. Até o momento você tá sem alvo. Desconsiderem a parte verde. Você pegaria o seu stop, tá? E daí, como a gente não tem aqui como jogar o stop acima do preço, então vou pegar uma linha horizontal, vou botar na cor vermelha, vai simbolizar o nosso stop, tá? Então você pegaria essa linha, que seria o seu stop, que estaria aqui abaixo da mínima, né, do padrão, na mínima do padrão, e jogaria ela para baixo dessa mínima aqui agora. Então você já estaria, lembrando que a sua entrada seria aqui, ó. Então você já estaria aí com o seu stop gain, né? Você já estaria se movimentando pelo stop gain e não mais pelo stop. Você já não teria mais risco nessa operação. Então estou mostrando, reparem pessoal, que eu estou mostrando para você toda a operação em andamento, Então, desde o manejo do seu stop até as dicas de como entrar, né? Se é legal entrar. Então, no dia a dia, isso é que faz a diferença, galera. Isso que é que faz a diferença. É esse contexto todo que faz a diferença. Porque não tem uma receita de bolo que eu vou dizer para vocês, faz isso, que vai dar certo. Não. O que eu tô querendo mostrar aqui para vocês é, de fato, o contexto em que está aplicando esse padrão. E aí, se adaptar ao contexto e ter um resultado positivo, né? Com a adaptação desse contexto, né? Então, como você pode ver aqui, ó, você já estaria no stop gain. Então, no momento que ele rompe e fecha esse candle aqui, você poderia jogar para baixo dele também. Então, você já estaria no stop gain, né? E aí você ia subindo o seu stop até um momento legal. Uma coisa legal também, já é um plus aqui também para vocês, algo a mais. Você poderia inclusive pegar uma retração de Fibonacci, tá? Não formou aqui um pequeno pivô de alta? Você poderia pegar, traçar aqui uma Fibonacci neste pivô, tá? Né? Traçar aqui, vou desconsiderar aqui as sombras nesse caso, tá? Se você não sabe o que é um pivô, eu vou trazer para vocês em um outro momento o entendimento de que é isso aqui. Mas o que você poderia fazer para traçar um alvo aqui também seria projetar uma Fibonacci com relação a esse pivôzinho que formou aqui. Então você pegaria, por exemplo, e colocaria o alvo de 38,2%, e aí você jogaria lá em cima o seu alvo, né? Depois da formação desse pivôzinho aqui, mesmo com o seu stop aqui, você poderia deixar ele aqui, né? E traçar o seu alvo. Já colocaria aí, no caso, um stop gain, né? No caso, o alvo mesmo, né? Nem stop gain. Você colocaria o alvo, pegar esse aqui para simbolizar o alvo, você colocaria esse alvo lá em cima, aqui em cima, e poderia sair aí nesse alvo, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, depois do manejo, depois de tudo, depois de traçar a projeção, vamos pegar quanto que você sairia nessa operação aqui, quanto de resultado você teria. Lembrando que a gente entraria aqui, né, após o fechamento do candle de rompimento, a gente teria um gain de 24 pontos, 23 pontos e meio, com um stop inicial de 15,5, né? Stop loss inicial de 15,5. Claro que esse stop aí vai movendo, como eu falei para vocês, à medida que você vai manejando ele, e a operação vai a seu favor. Então você teria só nessa operação aqui 23 pontos e meio, daria R$235 com um mini contrato de dólar, tá certo? Então, uma ótima operação com um stop curto, né? Nesse caso aqui até foi um stop longo, tá? Mas na maioria das vezes o Harami ou outros padrões de candles vão te dar um stop bem curtinho, tá? Esse aqui, galera, essa aqui foi a forma que está nos livros, né? A forma de operar que está nos livros.
Uma coisa legal também, galera, é que olha, você pode perceber que só um adendo, tá? Que no momento exatamente no momento do rompimento, né, do padrão, ele também perdeu a média de 20 períodos aqui. Isso é um forte indicador de que a tendência está virando, tá? De que a tendência está virando porque o preço cruzou a média de 20 períodos, tá? Só um adendo aqui para vocês. Mas agora eu vou mostrar para vocês como eu utilizo, na maioria das vezes, eu também faço isso, tá? Eu opero dessa forma, mas na maioria das vezes, como é que eu utilizo os padrões de candles? Na maioria das vezes, como eu utilizo os padrões de candles, tá? É da seguinte forma, vou até apagar tudo aqui, só que a gente vai para o mini índice. Então aí vai Win, o mini índice atual tá na série V, né? Série V, então a gente vai para a série V, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui a operação a qual eu falei, né, para vocês no início do vídeo que eu postei o story, né? Ela foi na quinta-feira passada, então foi no dia 13 de agosto. Ela foi ali por volta das 3 horas da tarde, foi da seguinte forma: o mercado estava numa movimentação, olha só, o mercado estava numa movimentação forte de baixa, certo? Estava numa movimentação forte de baixa. Mas aí olha o que aconteceu. Depois da movimentação forte de baixa, o mercado fez essa correção aqui. Ah, isso aqui é um Harami? Não, não é um Harami. O que aconteceu? O mercado ainda estava em movimentação de baixa, né? Fez essa correção, só que ele ficou abaixo ainda da média de 20, né? Simbolizando, né, que possivelmente esta tendência ainda não tinha chegado ao fim, né? Não tinha chegado ao fim, porque a correção ficou abaixo da média de 20. Só que o que acontece? Além de ficar abaixo, o que aconteceu? Apareceu aqui o Harami de baixa, o Harami de baixa. Então eu costumo muito utilizar dessa forma. Eu pego, por exemplo, aqui nesse caso eu estava operando um pivô de baixo, já que isso aqui é uma correção, eu precisaria medir essa retração, né, essa correção. Então eu utilizo aqui a retração de Fibonacci. Aqui é uma máxima, aqui é uma máxima, puxo até a mínima e analiso, né, a retração aí acontecendo. Então aqui no caso é um pivô de baixa, né, um pivô de baixa que estava sendo formado aqui. Pivô de baixa que estava sendo formado e eu medi essa retração, e aqui exatamente na região de 61,8% de retração, abaixo da média de 20, formou um Harami de baixa. E aí, percebendo esse Harami de baixa, foi apenas como um ponto de confluência, ou seja, um ponto de confirmação. Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Eu utilizo bastante os padrões de candles não como gatilho de entrada, como a maioria utiliza, ou seja, caçando topo e fundo. Não, eu utilizo ele como base de um trade system completo, né, de um contexto completo. Eu utilizo ele como um ponto de referência, um ponto de confirmação, que a gente chama de ponto de confluência. Então eu estou usando aqui a média móvel, estou utilizando aqui porcentagem de retração de Fibonacci e estou utilizando também, né, o Harami de baixa, que é um padrão de reversão baixista numa região em que simboliza aqui. Qual é a filosofia aqui de parecer esse Harami nessa posição? Bom, o mercado vinha deixando bastante força na ponta compradora, na ponta vendedora. A ponta vendedora vinha vencendo, os ursos vinham vencendo aqui neste momento, né? Eles descansam aqui nessa região, eles dão uma descansada, tiram a mão um pouco, né? Tiram o pé do acelerador um pouco. Os touros tomam a frente por um breve momento. Você vê que os 3 candles que apareceram aqui foram candles de força compradores, né? Então os touros realmente dominaram nesse momento aqui. Só que exatamente chegando aqui na média de 20, que normalmente é uma média que vai demonstrar aí, né, vai fazer suporte
e os ursos tomaram a frente de novo da tendência, né? Tomaram a frente de novo da força e colocaram o preço de volta para baixo, né? Para continuar a movimentação de baixa que estava aqui. Então, se a gente entende que o Harami é um padrão de reversão baixista, nesse momento aqui havia sim uma força de alta, né? Que foi vencida por uma força de baixa que aconteceu após um padrão de reversão baixista. Então, na realidade, ele não está revertendo uma tendência, ele está revertendo uma correção. Então é assim também que eu utilizo um padrão de reversão, tá? É um pouco diferente do que está na literatura, mas eu utilizo assim. Nessa operação aqui em especial, galera, foi muito bacana porque olha a relação risco-retorno que ela me deu, tá? Olha a relação risco-retorno. E aí eu sigo os mesmos preceitos de sempre. Esse candle aqui foi o candle de rompimento, tá? O candle de rompimento. Eu entrei no fechamento dele, coloquei o meu stop acima, um tique acima do meu padrão. No caso aqui foi onde teve a mínima, e a mínima não, a máxima, né, já que é um padrão de reversão baixista, foi no 101, 175. Então eu tive que botar 101, 180, tá? 180. Vou colocar aqui bem posicionado, vai ficar bem de acordo com como foi a minha operação mesmo, tá? 180. Então tive um stop loss de 370 pontos, tá? E onde foi o meu gain aqui? Onde foi o meu gain? Ficaria neste fundo aqui, né? Me daria aí 545 pontos. Eu teria uma relação aí risco-retorno de 370 pontos de stop loss e 545 pontos de gain. Essa operação aí me deu... Eu saí um pouco antes, tá, galera? Eu saí aqui um pouco antes porque o mercado fechou exatamente aqui, ó. O mercado fechou aqui. Então o que eu saí aqui foi com 400 e... Foi mais ou menos aqui, 475, 400 e... acho que foi isso, 475 pontos de gain. Então isso tudo que eu falei para vocês, eu exemplifiquei uma operação que eu uso, a forma como eu utilizo, tá? E no dia a dia vai ser assim mesmo, tá, galera? Eu vejo muita gente falando de 2 para 1 e seguir mesmo essa proporção sempre. Isso é o ideal, mas como você podem ver aqui, a relação ficou 1 para 1.28. Então uma relação não ficou 1 para 1, mas ficou também não ficou 2 para 1, mas ficou 1 para 1.28, tá? Então aqui ele dá a relação risco-retorno, tá? Por isso que eu estou falando dessa forma para vocês. Então é isso, galera. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Mostrei para vocês o Harami, tá? Eu espero que esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Eu entendo que é necessário isso para que eu exemplifique tudo para vocês. Então assistam com calma esse vídeo. Vale ressaltar mais uma vez a importância de você ter chegado até essa parte final do vídeo, tá? Aguardem o próximo vídeo que vai sair na próxima semana, tá certo? E fiquem ligadinhos na nossa página do Instagram, onde tá sempre saindo conteúdo novo, eu tô sempre postando as minhas operações diárias lá para vocês. Então espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, tá certo? Deixa aí nos comentários do vídeo, tá? Deixa aí nos comentários as suas dúvidas, ou mandem direto pra gente no e-book de vocês. Tem as formas de contato, tá? Você pode mandar direto pra gente, que eu vou estar dando aí o meu posicionamento com relação às suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Então é isso, galera. Falou, valeu e até o próximo vídeo. For the long run now, red Corvette and my drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone, falling and I'm a whip, yeah, out in Fairfax, going hard in the pit, yeah, I still ball on the pitch, yeah, something wrong with the picture, something is wrong with the way, and I don't know why you need to lie,